Oi, oi, oi. Começando a gravar. Oi, oi. 1, 2. E agora, para finalizar o nosso segundo vídeo do nosso desprogramador de COIs, a hora do passo a passo. Se você não entendeu que coisa é essa, clica aqui no card, vai estar em algum desses dois lados aqui, não sei direito porque eu estou invertido, às vezes eu estou invertido, às vezes eu não estou invertido. Clica nele para você saber sobre os princípios básicos e para que você utiliza o nosso desprogramador. Então chega mais, vamos lá para o nosso passo a passo. Pessoal, então como sempre, a gente vai utilizar aquele modelinho que eu disponibilizei. Se você ainda não tem esse modelo STL, dá uma clicada aqui embaixo na descrição. Lá tem o Linktree, que é onde tem todos os sites, tudo que eu deixo e forneço para vocês, tá tudo lá nesse link. Então você consegue clicar lá e eu acho que vai estar como STL Mesh Mixer, alguma coisa assim, tá bom? Então clica lá que vai ter o arquivo lá. Então eu vou abrir ele aqui e a gente vai começar a fazer nosso desprogramador. Então, assim como no modelo ou como na placa, qualquer coisa que você vai fazer, primeiro você vai passar um Analyze nele. Então você vem aqui em Analyze, Inspector, e aí o que for bolinha roxa você vai tirar, tá? Done, ok. E aí, se ele não estiver mostrando essa aba aqui para vocês, ó, essa janela de objetos, né? Você vem aqui em View, e aí você clica, cadê? Aqui tá Hide, né? Porque ela já tá mostrando para esconder. Então você vem aqui, clica em Show Objects Browser, ok? Tá aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer é duplicar esse modelo. Então você clica aqui, ó, nesses dois quadradinhos com intersecção. E ele vai duplicar para você o modelo. Aí você apaga um primeiro e a gente vai vai trabalhar com esse daqui. A primeira coisa do nosso desprogramador é a gente definir onde que ele vai ficar. O desprogramador, por ele não ter nada retendo ele, a maneira que a gente faz é bem apertado nas ameias, para a pessoa colocar e dar aquele clique, ou seja, encaixar nas ameias e ser bem difícil para sair, tá? Ele vai estar bem retentivo. Então essa é a ideia do nosso desprogramador. Assim como o Dr. Renato explicou, caso você faça ele fique um pouco folgado, vale a pena ou você colocar grampos de orto ali nos últimos molares, tá? No último molar, no caso, no segundo ou no terceiro. Ou então você pode puxar essa haste como se fosse um grampo de orto. Só que quando você puxa essa haste, ela fica um pouco mais frágil, um pouco mais friável. Então, às vezes, vale mais a pena você fazer com grampo de orto mesmo. Então, vamos lá. Tudo que eu quero fazer com o meu modelo, que eu quero selecionar uma região, eu venho em Select. Então, venho em Select aqui. Vou diminuir um pouquinho esse size, ó. Vou colocar aqui em 35, 36, tá bom? Aproxima um pouquinho mais. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir onde ele vai ficar. Então, a ideia é que ele fique aqui, a partir do primeiro molar, na meia entre o primeiro e o segundo molar. Então, cliquei nele aqui e cliquei aqui na meia também do outro lado. Deixa eu tirar essa aba aqui, que fica ruim, fica atrapalhando. Tá? Então aqui eu defini essas duas regiões. Agora eu vou definir onde ele vai ficar no meu palato. Então eu clico aqui e eu deixo mais ou menos uns 3 milímetros, que é o que está o size aqui, está em 35, né? Em 3,5 milímetros. Então eu uso aqui a bolinha para definir, ó. Eu venho aqui no término, né, na região da gengiva livre aqui e dou um clique. Então mais ou menos aqui nessa região. E aí vou puxando para todos os dentes isso daqui. Tá? Não precisa ser tão preciso. A única coisa que você realmente precisa que seja feito é que seja bem retentivo nas ameias. Em relação aqui é mais para que ele tenha estabilidade, né? E que tenha corpo para você conseguir imprimir também. Tá? Então, ó, consegui definir aqui, tá? Essa, como se fosse uma barra aqui, ok? E aí, agora eu vou puxando e vou pintando toda a região da minha palatina, não envolvendo o oclusal, tá? Então, eu venho aqui até
o início do meu terço aqui, ó, o final do meu terço médio, mais ou menos. E aí vou pintando todo ele. Tá? Eu não estou me preocupando com papila ainda. Eu estou selecionando a primeira região e depois eu vou pintar ali o que faltou. Então aqui tá bom, vou pintar aqui o que faltou. Tá? Dá uma olhada geral para ver se não faltou nada. Beleza. E agora sim eu vou me preocupar com a papila. Então aqui nas papilas, ó, você vem, chega mais perto aqui. E aí você até diminui um pouquinho mais, coloca em 25, tá bom? E aí você vai com a sua seleção até ali o ponto de contato, mais ou menos, tá? Entre os dentes. Então, ó, venho e puxo até mais ou menos o ponto de contato, tentando não invadir a oclusal. Às vezes invade, não tem jeito. Opa! Tá, mas é sempre tentando evitar. Para tentar ficar bem retentivo. Aqui já está na região das papilas, não tem necessidade. Ok? Beleza. E a última coisa agora é que a gente estenda aqui para incisal, que é o principal que a gente quer que seja feito, certo? Então eu pinto aqui um pouco mais da metade do dente. Ó, essa região aqui tá ótimo. Vejo se pintou a vestibular. Se pintou a vestibular, você aperta Command ou Ctrl, tá? E aí ele vai tirar essa seleção. Porque dependendo do ângulo que você tá, ele tira mesmo, é normal. Ok, esse pouquinho aqui não tem problema. Ó, tudo feito. Então, agora como qualquer outro procedimento, a gente vai apertar B ou vai lá em editar, em Modify e Smooth Boundary, para que essa borda fique lisa. Então você aceita. Tá? Então a gente tem aqui o nosso corpo do nosso desprogramador. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou extruir esse desprogramador. Então eu venho em editar e extrude, ou eu aperto D. Eu vou extruir ele em 2 milímetros. A gente não precisa se preocupar com a incisal aqui por enquanto, a gente só vai se preocupar com ela no final. Então eu venho aqui em normal, eu coloquei o offset em 2 milímetros, a direção eu venho e clico em normal, tá? Ele fica essa coisa meio estranha mesmo, normal, e você aceita. Diferença do desprogramador para a placa. A placa, você não precisa selecionar essa região que está em verde aqui, tá vendo? Verde água, azulado, né? Para o desprogramador você precisa selecionar, tá bom? Então você vem e clica 2 vezes nessa região verde. Ó, ela selecionou todo o que a gente estava fazendo. O que são essas regiões em preto? São regiões que na hora que ele extruiu, ele sobrepôs ao nosso STL, ou seja, ele se sobrepôs ao dente. Tá? É como se ele estivesse passando do eixo de inserção. Então ele está avisando para você, ó, essa região eu estou sobrepondo. Por enquanto tá tudo bem, a gente vai arrumar isso daqui, tá bom? Pode deixar assim, não tem problema. Então ela tá aqui, e aí eu vou dar um primeiro smooth nela, assim como na placa de bruxismo. Então venho aqui em Deform, Smooth. Pode dar smooth do jeito que ela tá mesmo, você aceita. Então ele deu um primeiro smooth, deu uma primeira alisada. Agora eu vou separar esse meu desprogramador do meu modelo. Eu vou deixar como se ele fosse outra coisa e não uma coisa junto ao modelo. Então, ou eu aperto Y, ou você vem em editar, esse editar, tá? Algumas pessoas vieram me falar que estavam clicando nesse editar aqui, mas não é esse daqui não, tá? É esse daqui. E aí você vem aqui em editar e separate, ou você aperta Y. Então ele separou aqui, ó.
Você pode apagar esse modelo aqui que a gente fez, porque ó, eu vou tirar o desprogramador, ó, ele sumiu com essa região. Então você pode apagar esse daqui. Vou nomear ele como desprogramador para eu saber o que é. Ok. Ele tá aqui, tá com essas pontas, é normal ficar. E aí você vai transformar ele num sólido. Então praticamente o que a gente fez aqui é igualzinho na placa. Então, uma dica que eu dou para vocês é assistam primeiro o vídeo da placa para vocês entenderem quais são os comandos que a gente está fazendo e depois pula para esse vídeo aqui. Vou deixar o card aqui, tá bom? Para vocês assistirem. Então, ó, agora sim é nesse editar. Então eu venho em editar e vou fazer um sólido, make a solid. Então, ó, ele fez o nosso sólido aqui, ele perfurou um pouco aqui, às vezes acontece. E nessa região do make solid é um pouquinho diferente da placa. Aqui no tipo de sólido a gente vai trocar, a gente vai colocar como accurate, tá? Em acurácia do sólido eu vou colocar em 250. No mesh density também, né, na densidade aqui, eu vou colocar 250. E no meu offset eu vou colocar 0.2. E aí eu vou dar um atualizar, update. Tá? Aqui ele já fechou mais ali aquela região, ele deu um offset aqui também. Ele não fechou 100%, então eu vou aumentar um pouquinho da densidade dele para que ele feche. Então eu vou colocar em 300 aqui mais ou menos. Update de novo. Aí ó, ele fechou, tá bom? Por que que eu não fico colocando a densidade no máximo, nem a acurácia no máximo? Que não precisa que a acurácia seja máxima, porque não precisa de uma qualidade tão grande. E a densidade é porque quanto mais você aumenta a densidade, mais enxuto ele fica. É como se você estivesse tirando ar de alginato, de algum pó, de Nescau, sabe? Então é como se você estivesse pegando pó e tirando todo o ar dele. Então ele vai ficando mais restrito, né? Vai ficando mais restrito não, desculpa, estreito. Ok? Aqui eu venho em aceitar. Aceitei. E aí agora eu vou dar um smooth em toda a placa. Então eu venho em Select, clico 2 vezes na minha placa, ou você também pode apertar Ctrl A, como se você estivesse selecionando tudo. Mas pode apertar 2 vezes também, aí é gosto do freguês. Selecionou toda a placa, venho em Deform, ou Command F ou Ctrl F e Smooth. Esse Smooth aqui, a gente vai deixar uns parâmetros meio que pré-estabelecidos. Aqui em Smooth Scale, eu vou colocar 14. Tá? Na hora que você clica em outro lugar, ele tem um delay. É normal, ele é um pouquinho devagar. E aqui, eu vou colocar em 10. E aí pode clicar aqui só para ele atualizar. E aí você aperta aceitar. Tá vendo que ela ficou bem lisinha? Ó, tá? Aceitar. Ok, então ela está praticamente feita. Ela está com essas pontas aqui, agora a gente vai tirar um pouquinho só essas pontas em excesso aqui que não tem necessidade. Eu vou dar um Clear Selection nela. E aí eu venho aqui e ativo o meu modelo para eu ver. Ó, tá vendo que ele está entrando bem nas ameias, ó. Tá bonitinho aqui. Esse daqui até faltou um pouquinho, a gente pode adicionar depois eu adiciono ele na frente, mas como todos estão aqui bem rentes à meia, esse daqui não faria tanta diferença. Ok? Então só vou dar uma limpada nele aqui. Sempre quando a gente faz qualquer sólido, qualquer make solid, é bom passar um inspector. Ó, tá vendo? Porque às vezes sobra algumas aparas. Então é sempre bom passar aqui, clicar no rosinha e apertar Done. Então eu venho aqui em esculpir, brushes, robust smooth, diminuo a força, pode colocar a força lá em 40, e aí eu vou tirando essas espículas que ficam aqui. Uma porque não vai imprimir, e outra porque talvez possa machucar o paciente também, caso imprima.
Aumentar a força um pouquinho. Eu vou dar uma acelerada no vídeo só para eu limpar aqui bonitinho. Mas eu só vou tirar as espículas, tá bom? Não se preocupem que não vai pular passo nenhum. Ok, tirei o excesso, tá? Ficaram algumas, mas como a gente vai fazer a diferença do modelo, não tem necessidade. Por que eu tirei? Porque se você deixa essas espículas, às vezes o software não reconhece quando ele vai fazer a diferença. E aí ele entende que isso daí é uma malha a mais. Então você tem que ir cortando eles de qualquer maneira. Então eu prefiro cortar nesse passo aqui já deixar assim pré-feito, para no finalzinho já tá tudo certo. Agora vem aqui o pulo do gato. Ó, eu vou aparecer de mostrar de novo o meu Object Browsers aqui. Vou acionar o meu modelinho. Ó, ainda continua bem justo, aqui bem rente as ameias. E agora eu vou desativar o meu desprogramador e vou mexer com o modelo. Se você deixa o desprogramador com aquelas espículas, mesmo da maneira que a gente fez, deu uma limpada, por ele ter muita região, é muito fino ali nessa região das ameias, quando você vai fazer a diferença do modelo para o desprogramador, ele sobrepõe o modelo. Então o modelo a gente vai tornar ele sólido, para que quando vá sobrepor, ele entenda que é uma profundidade, que naquele modelo tem uma profundidade, e aí ele vai descontar essa profundidade daquela espícula que formou. Então ele vai descontar e vai deixar lisinho o nosso desprogramador. Então eu venho aqui só para dar uma parada no modelo, Select, venho aqui, clico fora 1, 2 vezes e vou clicando, só vou dar uma parada nele para que evite que forme alguma malha externa. E aí venho descartar. Tá? Só bem simples mesmo. Aqui é o Select de novo. E aperto X. Tá? Ó, só sendo chato, tá? Porque são pontas. Quanto menos pontas, melhor. Ok. Certinho ele aqui. Agora eu venho editar e make a solid. Ó, ele formou o sólido aqui. Ele tá bem craquelado, né? Tá com a acurácia bem ruim. Então eu vou aumentar minha acurácia ao máximo. Minha densidade vou deixar nos 350 aqui. E venho em update. Prontinho, ó. Agora ele tá melhor. Aceito. Vou passar um inspector aqui no meu modelo só para ver se não tem nada, ó. Tá vendo? Tem aqui as bolinhas roxas, rosinhas. Done. E aí eu venho e vou fazer a diferença do desprogramador, do sólido do desprogramador. Acho que é importante falar isso, ó. Sempre quando você cria um sólido, ele cria um novo arquivo. Então você tem que selecionar o arquivo que é sólido. Se eu seleciono esse daqui, vai dar errado, tá bom? Tem que ser o desprogramador, o sólido, e o modelo sólido também. Então eu quero fazer a diferença do quê? Do meu desprogramador para o meu modelo. Então, desprogramador, clico nele aqui, seguro o Shift e clico no meu modelo, qualquer região do modelo. Ele está em análises, ó, eu clico aqui em editar e aí eu faço a Boolean Difference. Vou fazer a diferença booleana aqui que ele chama, tá? Então tá aqui com todas as regiões descontadas, né? E aí você vem e aceita. Demora um pouquinho. Então tá aqui o nosso desprogramador. A última coisa que a gente tem que fazer, né, é colocar a região de 3 milímetros aqui, mais ou menos, para que, igual o Dr. Renato falou para vocês, que precisa desgastar, ajustar o ponto e tudo mais. Então a gente aumenta a incisal ali dos incisivos centrais em mais ou menos 3 milímetros. Então eu venho aqui, ó, vou adicionar o meu modelo, ó, continua bem rente às ameias, ok? Bem rente às ameias.
Eu viro ele aqui de frente para mim, dou um zoom. E agora eu vou ensinar um comando bem legal que vocês possam utilizar para qualquer coisa que vocês vão precisar medir, mensurar qualquer região, tá? Você vem aqui, ó, em Analyze, mensuração, né? Mensurar. Segurando Shift, ó, você clica na região que você quer medir, o início dela, e aí você arrasta até onde você quer ver quanto que tem. Então aqui, ó, tem 2.5, tá vendo? Mais ou menos 2.5 de altura. Acho que uma coisa que eu esqueci de falar, só se o tipo aqui de vocês estiverem alterado, vocês têm que alterar aí. Tem que ser esse daqui, ó, que ele pega de uma ponta, de uma borda até outra borda, e tem que ser aqui na direção Y, tá? No eixo Y. Então ele tem 2.5, eu vou aumentar só mais um pouquinho. Não teria necessidade de aumentar, poderia deixar em 2.5, mas eu vou aumentar caso de vocês estejam um pouco mais baixo. Então venho clique em Done, e aí aqui na região incisal do meu desprogramador, eu vou vir em selecionar, ó, diminui um pouquinho aqui o size, escolho toda essa região minha aqui da incisal, ó, toda essa parte, puxo um pouquinho para cá também. Veja vestibular, ó, não preciso que a vestibular esteja selecionada. Então aperto Ctrl ou Command e tiro. Eu estou segurando, tá, com o Command. Ó, tirei. Aqui foi muito. Ok? E aí eu vou apertar T. Eu vou transformar. Eu apertei T, eu vou subir aqui no meu eixo um pouquinho, ó. Mais ou menos 0,5, tá? É meio no olho aqui, depois eu vou medir lá certinho. Vou até puxar um pouco mais, porque no caso eu só desgasto, caso precise. Então, aqui, ó, aceitar. Então ele subiu toda essa região. Para deixar lisinho, essa região que já está selecionada, continua selecionada. E essa região que está roxinha, pode ser que no de vocês fique em outra cor, tá? Não importa. Você clica 2 vezes. E aí você vai dar um Smooth. Então eu venho em Deform, Smooth. Tá? Aí ela fica lisinha, ó. Se quiser aqui, pode até aumentar para 10 no Smoothing Scale. Ó, ele fica mais lisinho ainda. Se essa região estiver incomodando vocês, vocês vão lá em Esculpir, clica no Robust Smooth e aí dá um Smooth. Aqui, ó, tá? Some toda essa região que estava craquelada. Dá uma alisada aqui também, ó, se vocês quiserem, tá bom? Ó, tá? Agora a gente vai lá e vai medir de novo para ver se tem 3 milímetros. Então eu virei ele aqui na minha incisal, seguro Shift e arrasto. Então, ó, tô com 4.2, tá? 4.3. Para eu tirar até 3 milímetros, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa região, segurar Shift e arrastar até o 3, mais ou menos, tá? Aqui, 3.1, 3. Então, eu sei que essa região aqui, ó... Desculpa. Eu sei que essa região aqui até aqui tem 3 milímetros. Clicar aqui em Editar, Plane Cut, e aí eu coloco mais ou menos a região que está selecionada. Ó. Então aqui eu inverti, ele estava para cá, ó, nessa seta azul grandona. Eu inverti, o que está transparente ele vai cortar. Então venho e aceito. Tá vendo? Ele cortou a região que eu precisava. Então você vai lá, vem analisar, vai medir de novo. Clica aqui, segura Shift e arrasta. Ó, eu acabei cortando demais.
Poderia ser um pouquinho menos, tá? Mas eu vou deixar assim, por uma questão de tempo do vídeo, mas é mais ou menos esse o princípio. E aí, se você quiser, você pode alisar um pouquinho aqui a borda, ó, para deixar mais arredondada. E aí você vem arredondando aqui, ó, a região, tá? Mas não tem necessidade, você pode deixar assim, porque não é uma ponta, não é algo que vai incomodar. Ó, aqui tá meio craquelado, tô juntando tudo. Ok, ó, ele já fica mais arredondado, ó, fica mais bonitinho. Tá bom? Então aqui a gente tem nosso desprogramador de COIs. E aí, aquilo que o Dr. Renato explicou, você tem que seguir, você tem que tirar os pontos, bater o carbono nos pontos, pedir para o paciente retornar, tudo direitinho. Tá bom? É um vídeo um pouco mais longo, espero que vocês tenham gostado. O desprogramador de COIs é um pouquinho mais complicado de fazer mesmo, você não vai fazer isso sempre. É mais para aqueles pacientes que você precisa fazer uma reabilitação oral maior. Então vale bastante a pena vocês aprenderem a fazer, mas saibam que não é sempre que vocês vão fazer, não é igual uma placa ou um modelo, por exemplo. Essas coisas têm mais demanda num consultório. Tá bom? Então espero que vocês tenham curtido. Curtam o vídeo, se inscrevam também no canal para ajudar aí a gente a crescer cada vez mais. E até a próxima semana com o próximo vídeo, tá bom? Valeu, forte abraço para vocês. Tchau, tchau.